Bom, boa noite. Olha, hoje, boa noite, Mari, Mari Meg, Meg Mari. Ela fez um post que quase esfregou na minha cara, assim, ó. Tchau, Eu? Meg. Não tô falando que foi proposital, mas assim, ó, pra entrar na cabeça, na minha. Tchau, Meg, e agora é Mari. Não, que post? Você fez um post assim, ó. Se não fosse a Meg, a Mari não estava Ah, aqui. Aí, tipo, é, eu olhava aquilo e falava assim, gente, mas eu não consigo entender que a Meg se foi. é isso. Foi para agradecer a Meg, né? É, eu acho que na minha cabeça tem que entrar assim, acho que é um entrante, igual a Neva. Mas eu gosto da Meg também. Eu gosto, pode continuar chamando, não ligo não. Mas aí você me confunde, né? Aí você deixa o nome Mari, aí tem que chamar de Meg, aí eu fico. Não, eu vou acostumar a chamar de Mari. Tá ótimo, então. Tá tudo certo. Olha, a gente está falando da Kundalini desde, desde anos atrás, de dois encontros aqui, né, começamos aí, quando a gente acabou, dia 19 de agosto, o despertar da Kundalini Shakti, e aí ele fala detalhe a detalhe, aí a gente passou 2 dias, 2 encontros falando bastante. A gente percebeu que esse despertar da Kundalini é um processo muito profundo, muito profundo, muito profundo. Eu nem imaginava que era tão profundo e para não deixar cansativo, porque se deixar aqui a gente vai ter mais mais um encontro com certeza só falando da Kundalini. Então esse restante a gente está na página 74 que a gente parou. No poema que ele falou aqui, expressões. Então eu vou ler só, vou pular por após a fusão da Kundalini, porque daí ele fala do Dharma depois das pessoas libertas. E aí a gente vai caminhar, porque senão vai ficar muito extenso. Quem se interessar e não tiver o livro, quiser que eu tire foto, eu tiro foto, mando para vocês, quem quiser saber mais desse ponto aqui. Mas nada mais é que ele vai ficar falando exatamente a respeito desse processo dos nós, da Kundalini, de toda essa sensação dele, tá? Então a gente parou na página 74. E aí ele fala aqui, de volta ao básico. Gente, é muito curiosa essa parte de sincronicidade. De volta ao básico, sem o prana, não podemos alcançar nada disso. Portanto, o foco e o propósito deste livro são construir, purificar, expandir o prana. Esse é o nosso trabalho. Aí ele fala que o trabalho desse livro é construir, purificar as forças vitais com os 6 fundamentos, que ele fala, né? Alimentação viva, jejum espiritual, construção de prana através dos asanas de yoga, pranayama, ofanim, tachyon, danças sagradas e outras práticas energéticas, serviço e caridade, satsang, processo do ponto zero e sangha. Apoio à consciência por um grupo espiritual. De todos esses, só a sanga que a gente está aqui fazendo, né? Leitura de escrituras de sabedoria, Sattva Kedusha, Kedusha. Se alguém souber a palavra, como pronunciar corretamente, pode me ajudar. O sagrado, música sagrada e caminhar na natureza. Caminhar na natureza e música sagrada a gente também gosta. Silêncio através de meditação, também orações, mantras e cânticos. Iniciação Shaktipati, Smisha, Ishefa, Raniha. Então ele fala aqui, né?
Aí, a ideia do esforço pessoal é paradoxal. Não é seguir técnicas como caminho para a iluminação. Isso é impossível. O tal é descrito como caminho sem caminho. O grande caminho não tem caminho. Outra forma de compreender o esforço pessoal é como uma rendição a Deus. E eu acabei de ver um comentário onde uma pessoa aí no Instagram, ela acabou de chegar do Egito e ela falou que ela voltou transformada e ela falou assim que a sensação dela é que não tem nada a reclamar, tudo está certo, que é a rendição, né? Não é o conformismo, né? Eu achei, e aí eu li aqui, né? Uma rendição a Deus. Eu achei essa. É o soltar também, né? Dá a impressão do É, soltar junto, é a mesma coisa, né? é o soltar, é o desapego, é o confiar que está certo, ir no escuro, né? Tá tudo bem, não sei como tá indo, mas tá tudo certo desse jeito, né? É o, mas com. É porque nós aqui que estamos assim estudando, debruçados, a gente tem esse entendimento, mas não é para todo mundo, porque se você fala para qualquer uma rendição, vai entender como deitar no sofá, não fazer nada e tudo vai cair do céu, né? Não é isso. Nós temos aqui o entendimento, né, de que é o trabalho, é o flow de uma forma natural de dentro para fora, né? Se sentindo parte de tudo, né? Além de ser parte de tudo, servir, né? Estamos aqui, o servir, né? Eu Uhum. sinto ser pelo Criador, né? Ser por porque todos aqui estamos por um propósito, né? Então, onde tudo está certo, né? Então, confiar que o caminho está certo. Então, achei muito sincrônico, né? Então, que depois de todos esses dias aqui de Kundalini, de tudo isso, é a entrega, né? É a entrega. Alguém quer comentar alguma coisa? Fazer algum. Pode ir. A leitura de ontem ficou gravado? Ficou, só não subi ainda no YouTube, mas hoje eu vou subir. Tá aqui no meu MacBook. Então vamos lá. Após o de ontem ficou muito detalhado. O que nós lemos ontem foi exatamente todos os pontos da Kundalini. Quando subiu o segundo nó, o terceiro nó, qual foi a sensação, como foi, todo esse passo a passo que o Gabriel relata como foi isso, né? Então, mais detalhado. E aí eu resolvi agora não ler esse último detalhamento aqui, porque a gente ficou aprofundando muito, a gente acho que a gente já entendeu. Quem quiser aprofundar e quiser o material aqui, eu posso tirar foto, quem não tem um livro. Mas eu acho que já deu para entender, para a gente não ficar muito. Já deu para entender que é bastante complexo o despertar da Kundalini. Esses dois tipos, né? Tanto o espiritual como o Shakti. Peraí, só um minuto. Em live. Filha tem que responder, né? Filha, quando liga, tem que responder, tá longe. Vamos lá. Após a fusão da Kundalini, estamos na página 80. Texto do diário de 81. Uma completude silenciosa permeia. Completude,
plenitude, estado de não ser, atemporal, sem fronteiras, conhecendo o caminho, sendo o caminho, totalmente regular, um ninguém silenciosamente em êxtase, um Merkaba, uma emanação da vontade divina, apenas estando no mundo, como o mundo, porém não dele, livre para emanar a vontade de Deus, livre para se mover em qualquer direção. A ilusão do fazedor se foi. Olha que interessante, né? A ilusão do fazedor, a Maia, né? A ilusão do fazedor se foi. A personalidade é o resultado de uma falsa identidade. Não há nada a fazer, exceto ser a sublime celebração do desdobrar da criação de Deus. Na paz de ser, um amor gentil prevalece. Somos apenas um coração, pulsando na energia harmônica do amor que a tudo permeia, que é a base de toda existência. A verdade se manifesta como o amor. Existimos como amor, para ser como amor, apenas ser amor. Texto do diário de 15 de agosto de 86, então é depois de 5 anos aqui. A Kundalini subindo é uma flecha voltada para cima, para o coração de Deus. Depois que o coração de Deus foi perfurado, há apenas um globo energético pulsante completo do seu amor expandindo-se infinitamente em todas as direções, de um centro totalmente silencioso. É a consciência de que há apenas aquele. Não há divisões em meu e seu, você e eu, ou isto e aquilo. É o conhecimento direto de que todos somos dedos nas mãos de Deus. Tudo é sentido como um, no terreno do ser de Deus. É saber completamente em cada fibra de nosso ser a verdade do primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim. E ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um só. Esta é a verdade não dual de Deus. Essa consciência está além da dualidade. Nosso cérebro binário simplesmente não consegue lidar com ela ou expressá-la de forma intelectual. Nós caímos em palavras dualísticas como perfeito, que implica o seu oposto dualístico em imperfeito. Naturalmente, não apenas a palavra perfeito é dualística, mas carrega dentro dela todos os conceitos dualísticos de perfeição. Esses conceitos perfeccionistas limitam a clareza para preencher a vontade de Deus e a compreensão dos outros, que estão livres para ser a vontade de Deus. Ser livre, ser a vontade de Deus significa que estamos libertos de quaisquer dos nossos conceitos ou projeção de perfeição de qualquer outra pessoa. Pode significar expressar amor, gritando feroz, compassivamente para alguém para que acorde. Pode significar você se permitir ficar preso no problema ou no estado de alguém para receber um insight, para que você possa servir. Pode requerer usar a raiva como ensinamento espiritual, assim como Jesus fez com os mercadores do templo. Devemos permitir que qualquer ensinamento passe por nós e confiar que somos uma extensão da vontade de Deus. Percebemos que, apesar de não sermos a nossa personalidade, que é como um veículo de expressão do mundo, ela deve ser usada como ferramenta, independentemente de suas próprias peculiaridades. Isso não significa que não tenha restado nenhum conceito, mas, em vez disso, nós os reconhecemos como tais e a qualquer momento podemos transcendê-los. A fusão da Kundalini não nos faz perfeitos, ela nos leva para o ser como um modo de vida. Nós nos tornamos a lei em vez de ficarmos sob a lei.
A fusão de Shiva e Shakti, ou Zen Ampin e Nukba, leva-nos para além da consciência do eu sou. A completude indiferenciada do eu sou aquele, nessa consciência, mesmo o amor do eu desaparece. É muito sutil. Nessa unidade, não sentimos mais a ilusão procurando a entrada para chegar ao coração de Deus, pois na realidade somos o coração pulsante de Deus. Toda a busca cessa, todo o resto cessa. Nesse estado de completude, não nos sentimos diferentes ou separados de outra pessoa. Há uma comunhão contínua na consciência de igualdade. É o fundamento da humildade, nem acima nem abaixo. Uma unidade sincera. Um exemplo disso ocorreu depois que Jesus transcendeu. Ele voltou, partiu o pão em comunhão humilde com seus discípulos. Agora é outro capítulo aqui, o Dharma das pessoas libertas. Cada ser iluminado é uma canção de amor individual do divino que se expressa de maneira diferente em cada momento, como o absoluto brinca através da alma individual, o Neshama, como sua fonte. Por causa dos karmas individuais, somos atraídos a diferentes expressões de seres libertos. Não existe apenas uma única expressão da iluminação ou uma superestrada. Os 6 fundamentos são um caminho que ajuda a distribuir o sonho da nossa existência individual. Separa do respirar de Iá. Desse caminho saem pegadas em várias direções percorridas pelos seres libertos. No entanto, todos os seres iluminados compartilham de uma função: ajudar as pessoas a acordar e se manter acordadas. Compartilhar o Ainzulotô, nada além daquele. Um ser liberto pode parecer absolutamente normal na vida diária. Diziam que o grande mestre chinês Xuang-Tzu parecia ser totalmente simples. No Hassidismo, uma forma de judaísmo que promove a face mística da espiritualidade. Existe a tradição do tzadik escondido. O primeiro líder, Baal Shem Tov, manteve-se escondido por anos como um pobre empregado de uma casa. Na Índia, isso também é comum. Meu tio espiritual é Meu tio espiritual e segundo guru, Swami Prakashananda, que em 1961 foi reconhecido por Swami Muktananda como estando no estado liberto, vivia de maneira simples em 2 aposentos. Permanecia sentado silenciosamente apenas sendo, em seu estado de amor. Buscadores espirituais, assim como muitos monges espirituais avançados, vinham de várias regiões ao redor para sentir o seu amor, compartilhar a sua irmandade correta e sabedoria. Não havia excursões ou promoções de relações públicas tão comuns no Ocidente. Não pensávamos em poder quando estávamos ao redor dele. Pensávamos apenas no amor, na sabedoria espiritual do simples estado de ser, de não ser. No Zen, ensina-se que simplesmente devemos continuar realizando as nossas tarefas diárias, como cortar madeira, carregar água. A questão é que a consciência pós-Kundalini pode ser encontrada nos ninguéms comuns, simples e elevados que com frequência não são reconhecidos por causa das nossas próprias projeções e expectativas a respeito do que achamos que um mestre espiritual deva ser ou parecer. Por causa do fluxo de mestres, gurus carismáticos do Ocidente, as pessoas julgam de forma errônea o estado espiritual de uma pessoa baseando-se no carisma e poder psíquico que essa pessoa tem ou no número de discípulos que consegue reunir. Poder não é consciência, é apenas poder. Carisma não é consciência, é apenas carisma. A manifestação dessas qualidades, como poder e número de discípulos, pode ter um propósito na missão de uma pessoa, mas não deve ser confundida com o estado espiritual em si. Ser um mestre altamente carismático e poderoso não significa que essa pessoa esteja em consciência
liberta. Não importa como o estilo ou as ações do mestre se ajustam às nossas expectativas e projeções de como é um ser liberto. No entanto, um ser liberto pode ser uma figura pública altamente carismática. Este é um assunto delicado de ser compreendido. Essas questões foram levantadas para nos ajudar a não ficarmos presos em conceitos. Qualquer um dos quadros pode se ajustar às nossas fantasias. O mais importante é nos concentrarmos em nosso próprio estado interior. O tio guru desta pessoa, o mestre iluminado Swami Prakashananda, declarou que essa pessoa como liberta em 3 encontros separados. Depois que o teto de vidro da mente se estilhaçou, inicialmente era difícil lidar com isso, pois essa pessoa não conseguia localizar qualquer ser no complexo corpo-mente eu sou que pudesse ser identificado de forma a ser chamado de iluminado. Mas Swami Prakshananda foi persistente e, na terceira ocasião, muitas semanas depois, após um dos seus momentos eloquentes de amor compartilhado através do intérprete Amrit Jyoti, a sua mensagem foi recebida. Swami Prakshananda então passou o dia inteiro com esta pessoa pessoalmente, explicando como esse processo era delicado, falando a respeito da sutileza do que chamamos ego da libertação. O Swami Prakshananda destacou que na libertação todas as regras comuns do mundo da dualidade parecem ridículas. No entanto, ao mesmo tempo, sua mensagem principal foi que, mesmo que as regras aparentem ser ridículas, devemos preservar o Dharma, conforme vivido no mundo. Com isso, ele queria dizer os yamas e niyamas, ou os 10 mandamentos, que mantém a ordem no mundo e a harmonia social. Para ele, esta é a principal forma de as pessoas entram pela primeira vez no estado de libertação, caírem em um buraco chamado ego da libertação e criar um desequilíbrio nos planos externos. A razão é que elas se sentem como se estivessem além das regras da vida não desperta. A queda de vários gurus esclarece esse ponto. O Swami Prakshananda continua a enfatizar que até o momento em que literalmente deixamos o corpo, a não ser que tenhamos alcançado um estado de moksha completo, que é muito, muito raro, o Dharma deve ser rigorosamente seguido. Na vida do autor, ele encontrou 2 pessoas que talvez estejam em um estado de moksha. Um é o discípulo Nityananda, Swami Janananda, que esta pessoa encontrou quando Swami tinha quase 100 anos. Foi uma rara oportunidade de poder passar uma hora em silêncio com ele. Graças ao Swami Prakshananda, a outra pessoa é o Sri Ganapati Satishidananda, Swamiji. Swami Janananda foi especialmente inspirador para esta pessoa, porque não nasceu no estado de Avaduti Moksha, como Sri Ganapati Satishidananda, meu Deus, Swamiji. Swami Nityananda e Sai Baba de Shirdi. Esse estado de completa iluminação é diferente do estado de autorrealização e é sentido por pouquíssimas pessoas no mundo. O ensinamento que o Swami Prakshananda transmitiu para esta pessoa foi muito claro. Enquanto estamos no corpo, ainda estamos sujeitos de diferentes maneiras à sutil atração do dinheiro, da sexualidade, da ganância, da cobiça do corpo. Se atendemos ao Dharma, não caímos na sutil possibilidade da ilusão da iluminação, de que estamos acima de tudo, isso e que, portanto, podemos ignorá-lo. Foi um ensinamento muito forte. Os sábios rabinos do Sanhedrin chamavam-no de um processo de colocar uma cerca em volta da Torá. A experiência dessa pessoa, conforme consciência se frutifica, é de amor e paz pelo todo, cada vez mais na qual a expressão é o serviço ao mundo.
Nesse contexto, viver dharmicamente é a expressão natural daquele. O conselho de Swami Prakshananda tem valor. Quanto mais profundamente frutificamos, mais e mais sutis os testes se tornam. Um coronário para isso é o antigo ensinamento profético sobre Moisés e outros profetas. De acordo com os ensinamentos da Cabala, Iá se comunica com os profetas através de visões ou sonhos, mas Moisés foi o único na história que teve uma comunicação clara, direta com Iá. O rabino Shlomo Yitzhak, do século 11, nos oferece um sábio comentário a esse respeito. Outros profetas olharam através do vidro, véu, e acreditavam que tinham visto Deus, mas na realidade não tinham. Já Moisés olhou através do vidro e sabia que ele não tinha visto Deus. A mensagem é que toda a experiência, mesmo quando estamos constantemente estabelecidos em algum dos muitos estágios da iluminação, sentindo, conhecendo o Zulotô, eu sou aquele, ainda é sutilmente ilusória. A Cabala apresenta muitos estágios da unidade, indo até o Ein Sof, que é anterior ao tempo, espaço e ser infinito. O Ein Sof está além do saber. O mistério é incompreensível e ainda assim, em algum nível, compreensível. Em estágios mais amadurecidos do processo de iluminação, podemos simplesmente dançar em êxtase, silenciosamente, humildemente, inocentemente nos mistérios do vazio, no Bilin, Ma e Ma, ou algo e o nada, de Yerrei, o Errei, o nome de Deus além do tempo, da forma e do ser. Seguir o Dharma humildemente nos mantém na dança divina. Algumas almas iluminadas sentem que, uma vez que o determinado nível ou estado específico de consciência aconteceu, podem parar as práticas espirituais. No Ocidente, existem muitas forças como fama, sexo, riqueza, poder, imagens projetadas de como um guru deveria ser, que nos encorajam a ficar inconscientes da verdade essencial. Como já destacaram jornais e revistas, muitos bons gurus, guias, mestres caíram nessas sutis tentações. Por essa razão, e por ter se tornado parte do caminho do autor, o Dharma espiritual, na forma dos seis fundamentos, continua a se manifestar, assim como o Dharma no mundo. Como construir seu principal sanghas na Tree of Life Foundation, na Patagônia, no Arizona e em Israel? Swami Prakshananda Sarasvati deu ao autor o seguinte feedback a respeito de sua abordagem em uma carta que tratava dessa questão em 84. Baba lhe deu tudo e você realizou a perfeição inata. Nessa perfeição você sabe tudo, então o que há para se dizer? É verdade que às vezes, mesmo assim, a ignorância surge. E em outra carta, em 83, Prakshananda apoiava essas práticas. Você está bastante correto em sua avaliação do jejum e da meditação. Não há nada como eles para nos purificar. Apesar do seu estado de completude, como eu sempre mencionei, na verdade é muito bom para a alma. E você está absolutamente certo quando diz que, enquanto estamos no corpo físico, precisamos dessa terapia de tempos em tempos. Por causa de ocasionais oscilações na consciência não dual, os seis fundamentos continuam espontaneamente. Eles refletem uma presença anterior à consciência, uma expressão de como viver como uma pessoa de família neste mundo. Os seis fundamentos colocam uma cerca em volta da Torá. Os estados duais que surgem não são de aprisionamento. Eles são apenas modificações temporárias da verdade transcendente do eu sou aquele. Na consciência não dualista predominante, nos tornamos a lei, em vez de estarmos sob a lei. Todas as leis e os conceitos, incluindo os nossos próprios, são jogos que se desenrolam para podermos participar da sociedade.
Nessa presença, a consciência do eu sou está completamente livre para viver os arquétipos essênios Kedusha como um veículo do Dharma no mundo, sabendo, no entanto, que é apenas um arquétipo no mundo da realidade temporal, uma ilusão dissolvida na realidade permanentemente do eu sou aquele. Nós somos todas as expressões do processo de iluminação, e esta pessoa escolhe honrar as 10 falas, os 10 mandamentos, não matando nem o amor nem a alegria com conceitos. Eles são compartilhados, pois podem ajudar ou servir de guia para algumas pessoas que compartilham esses arquétipos. Podemos apenas viver a verdade conforme a sentimos. Podemos apenas nos manifestar como a expressão especial do não manifesto. Essa é apenas a razão pela qual o Amidá, uma prece diária judaica, repetidamente afirma: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Cada um desses grandes seres foram manifestações únicas, próprias do indivíduo. Estamos todos em um processo de iluminação que possivelmente nos levará à iluminação total. O leitor recebe o benefício da experiência dessa pessoa, nesse estágio específico de incorporação da consciência. Os conceitos perfeccionistas de também ou pertencem aos dualistas que querem julgar, avaliar, criar separação. O reino de Deus tem muitas mansões e essa pessoa está viajando através desses palácios, como todas as outras pessoas. Somos todos flores de um amor, se expandindo infinitamente, passo a passo, na pulsação, sem pulsação da consciência universal infinita. Uma inspiração para este ensinamento de humildade é o grande mestre assídico Rabi Nachman. Dizia que assim que ele alcançava um novo nível de consciência, imediatamente com um coração humilde, começava de novo como uma pessoa dando o primeiro passo no reino do sagrado. Diziam que ele era conduzido por um desejo intenso, por uma experiência de Deus cada vez mais profunda. Basui Tukusho, um mestre zen Rinzai, nascido em 1327, sentia tão fortemente a necessidade da consciência desperta amadurecer que, apesar de ter declarado por muitos como iluminado, continuou realizando práticas intensas durante anos como um monge peregrino, antes de alcançar um nível da consciência espiritual que sentia ser necessário para ser capaz de ensinar os outros. Outro mestre zen, Joshu, da dinastia Tang do século IX, iluminou-se com a idade de 18 anos. Permaneceu como um mestre até que este deixou o corpo quando Joshua tinha 58 anos. Dos 58 aos 80, ele viajou pela China, envolvido em debates sobre o Dharma. Aos 80, sentiu que era a hora de desempenhar o papel ativo de guru, o que fez até deixar o corpo aos 120 anos. Aí tem um poema aqui. 20 anos depois, o êxtase explode em cada célula. Às vezes, a alegria não causal é tanta que o complexo corpo-mente eu sou explode em forma natural de amor, êxtase, contentamento não causal supremo. Não pode mais ser contido. Nenhuma carga de trabalho ou dificuldade externa pode mantê-lo quieto a luz infindável de Iá, refletida, através desse complexo de corpo-mente eu sou, como um bem-estar extraordinário, energia estática sublime, dançando a dança de Iá. As várias faces de Iá brilham como um sorriso infinito. Sim, a iluminação é um sorriso infinito. Um golinho de água aqui. Ao longo da história, alguns dos grandes líderes espirituais tiveram experiência do que parecem ser pequenas rupturas em sua comunhão contínua com Deus. Como todas as ações desses grandes seres funcionam como ensinamentos para nós,
Pode ser que essas quebras da consciência, da unidade, sejam para ensinar que não é apropriado aplicar conceitos de padrões espirituais perfeccionistas àqueles de nós que ainda habitam um corpo. Na tradição judaica, mesmo o maior líder espiritual, Moisés, foi castigado por Deus nas águas de Meribá, por não santificar e se lembrar de Deus ao tirar a água da pedra. Por causa desse lapso de consciência, não foi permitido a Moisés levar o seu povo para a terra prometida. Nas tradições orientais, o grande avatar Rama chorou quando descobriu que sua esposa havia sido raptada. Em outra ocasião, quando viu o irmão inconsciente no campo de batalha, ele foi tomado de pesar. Dizem que Krishna, mestre de yoga, declarado um avatar, sentiu pesar quando o pai morreu. Estes são exemplos importantes e ensinamentos que sugerem que o conceito de um total consciência, de uma total consciência de unidade cósmica inquebrantável, enquanto se está num corpo físico, pode ser apenas um jogo da necessidade da nossa mente dualística de ter conceitos bonitos, seguros, confortáveis de perfeição. No entanto, é possível que exista um estado transcendental, inquebrantável, totalmente iluminado para alguém que vive em um corpo humano. Este assunto foi abordado para abalar os conceitos dos perfeccionistas, dualísticos, que trazem tristeza para os outros e para eles próprios, pelo estado de não aceitação de si mesmos e pelo julgamento crítico sobre o estado espiritual dos outros. É simplesmente um acontecimento divino. Essa pessoa está em um estado de desdobramento natural que é nutrido com a vida arquetípica que se manifesta. É muito normal, natural, comum, essencialmente relacionado a todos os outros no nível de ser dessa regularidade. Não há foco no objetivo conceitual da total iluminação, moksha, ou no processo. É suficiente apenas auto-habitar no deleite do não ser, conhecer o caminho sendo o caminho, se deliciar na inocência pueril de Balakrishna, sendo pacífico quando os ignorantes o julgam bobo ou encrenqueiro em vez de Balakrishna, ou ver esta pessoa como um médico holístico, diretor da Tree of Life Foundation, como um homem yogi, estudante da Kabbalah, jogador de futebol, estudante sincero, professor bem informado, amoroso, devotado e assim por diante. O que é visto não é verdade, não é a verdade. É uma mentira projetada na tela do ego. Um ser liberto pode se mover em qualquer direção, desde Balakrishna até Rama. O mundo torna-se uma área de lazer cósmico infindável para sermos como a expressão autêntica da vontade divina, brincando através do complexo corpo-mente eu sou. Na Cabala, o termo é veículo Merkaba. A vontade divina, ou Keter, tem guiado uma pessoa nos caminhos de Rama Krishna Paramahansa, que conheceu Deus através de vários caminhos. Essa expressão para esta pessoa é de um cabalista estático vivendo em Devakult, um yogi em Sahaja Samadhi, um dançarino do sol Lakota dos nativos americanos e dançarino águia se fundindo com a árvore da vida cósmica, e como desvendar do tal. Assim, ainda assim, durante todo o tempo, rindo no eu sou aquele e não se identificando com nenhum desses caminhos. Isso tem sido um grande ensinamento para os alunos. Como viver esses caminhos em profundidade e não se identificar com nenhum. E é muito confuso para aqueles que precisam ser alguma coisa. A prática de se permitir frutificar após se mover para o indomado universo de autorrealização é algo que encontramos na yoga e também na tradição judaica. Dizem que o grande homem sagrado desperto, Ramana Maharshi, passou pelo menos 21 anos de sadhana depois que se tornou desperto em sua adolescência. As sabedorias de várias tradições também mencionam um ciclo de 21 anos como parte de frutificação.
Talvez a afirmação mais antiga registrada desse fato seja de Jacó, que recebeu a bênção do pai e então passou 20 a 22 anos trabalhando as sutilezas de como lidar com o lado escuro do tio Labã, mestre da magia negra. Neste processo, Jacó atingiu a maestria do mundo. Antes disso, ele passou a maior parte do tempo meditando na tenda da mãe. Por que esse tempo para frutificar? Esse passo no qual a consciência do eu sou se estilhaça, requer tempo para ser compreendido e integrado. Só porque o teto de vidro da consciência se estilhaça e a Kundalini se desenrola e se funde no ser, não significa necessariamente que tudo está resolvido. Na realidade, é uma época para se internalizar, ir para o eu, se enraizar, sem medo e sem sutilezas. No entanto, paradoxalmente, não há uma integração a ser feita, pois há apenas completude. Ao escrever esta edição, revisada no Nutrição Evolutiva e refletindo sobre o ciclo de 21 anos que se completou após a autorrealização desta pessoa, esse período foi o mais desafiador e surpreendente. Foi uma época que esta pessoa esteve muito sensível a todos e aos acontecimentos de uma forma completamente nova. É muito mais do que a Kundalini fundindo-se com o Sahasrara. É, de certa forma, o supremo renascimento do nada, exigindo que estejamos simultaneamente e absolutamente normais, ou do que chamamos na Tree of Life Foundation de normalidade desperta. É a arte de viver em uma consciência paradoxal dual, não dual. O jogo do absoluto através do mundo é o ensinamento. Uma das histórias mais lindas sobre esse estado é o ensinamento cabalístico sobre os quatro rabinos que foram para o mundo de Pardes, no Jardim do Éden. Conforme eles ascenderam em sua viagem para planos mais profundos, o Rabi Ben Azai morreu no êxtase da experiência. O Rabi Ben Zoma não conseguia conciliar a diferença entre o mundo de Atz e Lut, que é o plano do conhecimento direto não dual, e o plano ACIA, o mundo físico da dualidade total. Ele enlouqueceu. O Rabi Elisha Ben Abuya não foi capaz de integrar a experiência entre o mundo Atzi e Lut, o conhecimento direto do mundo total não dual, e o mundo da dualidade, a CIA. Escolheu ver a vida apenas através da consciência não dual e se tornou o que é conhecido como um apóstata, tendo grande prazer em violar os preceitos da tradição judaica. Ele é o que chamaríamos de o sábio louco. Na tradição yogi, apenas o Rabi Akiba foi capaz de descansar na paz do conhecimento dos quatro mundos. O mundo de Aceiá, o mundo físico, e Yetzirah, o mundo do plano astral, Briá, o mundo da mente pura, e Atzilut, o mundo do conhecimento, direto do divino, ou o mundo totalmente não dual. Ele permaneceu na consciência do divino. Ele permaneceu na consciência simultânea dual não dual, abraçando o mundo absoluto não dual de Atzilut, assim como o mundo mais dual, a CIA. O Rabi Akiba foi capaz de viver em paz com as diferentes mensagens vindas dos mesmos símbolos. Por exemplo, no mundo ACIA, as letras das 10 falas podem ser vistas apenas em uma direção, enquanto que no mundo Briá, as letras podem ser vistas em ambas as direções, na mesma tábua, o que é impossível no mundo da dualidade. Leva tempo para se caminhar no ministério indomado. Tornamo-nos o jogo de Balakrishna. Quando o teto de vidro se estilhaça, mudamos da consciência de ser dominado pela mente e da consciência do eu sou para o alinhamento da mente eu sou, com a percepção não dual de Deus. Nós somos bebês neste estado natural. E é por essa razão que alguns dos grandes mestres zens, yogis e mestres espirituais judeus esperaram muitos e muitos anos antes de ensinar.
E é por isso que frequentemente é bom esperar talvez 21 anos antes de sair no mundo e ensinar. O período de frutificação é uma época muito delicada e é importante honrá-la. E assim, acabamos o nosso capítulo 2. É muita coisa, muita informação. Eu achei muito interessante essa questão da perfeição vista pelo lado que não é uma palavra tão boa assim, por ter a imperfeição do outro lado, né? É a primeira vez que eu ouço falar algo assim. Sim. É que, assim, a gente está num mundo de dualidade. Qualquer palavra que a gente usar vai ter o outro lado, né? Mas colocou a perfeição de uma maneira assim, tipo, falou bem do perfeccionismo, né? E é interessante porque eu não ligava perfeccionismo e perfeição. Porque na minha concepção, o perfeccionismo já tem um pouco de negativo. E perfeição eu não achava que tinha nada de negativo. Interessante. E essa questão também de uma pessoa já iluminada sentir a morte do pai, porque mostra que pessoas iluminadas não estão tão distantes assim de nós, de quem ainda não se iluminou. Ontem a gente leu isso. Quem estava aqui ontem, eu acho que a gente leu um pedaço disso, falou novamente disso, né? Que até a gente parou um pouquinho, falou sobre isso. Que isso é muito importante, né? Porque como a gente está aqui, não foi, Márcia? Acho que a gente falou disso, né? Foi exatamente isso. Que. Que. Pode falar. Não, não pode falar. Foi um ponto que a gente levantou ontem sobre isso, que tá tudo certo, né? Somos mortais também, né? Achei Mas foi bem. surpreendente sentir que eles também, né? Pessoa toda iluminada. É. Na hora me veio isso porque quando meu pai morreu, eu não senti muito a morte dele, eu já estudava muito e eu pensei assim, agora ele tá bem, agora ele tá bem. Então foi muito tranquilo para mim, porque eu criança, eu pensava muito assim, eu quero morrer antes dos meus pais porque eu não quero sentir a morte deles. Aí quando ele morreu foi tranquilíssimo para mim. Agora, quando a minha mãe morreu, que foi 11 anos após a morte do meu pai, e a minha mãe eu senti muito. Nem me fale. Eu fiquei pensando por que que eu senti, né? Se já se passaram 11 anos e quando meu pai morreu eu não senti, praticamente não senti. Eu acho que esse negócio de. Eu já perdi muita gente, né? Primeiro que eu tive uma irmã que faleceu quando eu tinha 12 anos, ela tinha 24. Aí depois eu perdi minha outra irmã com 51. Minha mãe já faleceu, meu pai já faleceu. E, tipo, a da minha mãe foi a que eu mais senti. Embora essa minha irmã que morreu de 51, eu sempre fui a mais nova, mas a minha mãe eu senti muito, assim. Meu avô eu senti muito, e minha mãe, eu tive uma depressão quando minha mãe faleceu, porque. Ah, eu acho que mãe é uma conexão muito forte, né? Mãe, e eu não tinha mais nenhuma outra mulher, né? Assim, né? Era a última da mulher da minha família, né? Assim, pra cima, né? Então, assim, foi bem difícil para mim, bem complicado aceitar isso. É, eu me surpreendi quando eu senti tanto assim. Eu pensei, por que que eu tô sentindo isso tudo se eu sei que ela tá bem? Porque assim, eu acho, né, no meu pensamento, na minha crença, é o retorno. Eu não me compreendia muito bem, tá sentindo, sabe?
mas me permiti sentir. Sim. Aí, quando vem essa leitura que diz isso de uma pessoa que já estava iluminada, é muito bom. Ufa, sou normal aqui, não tem o julgamento, né? De, nossa, mas por que que eu senti, né? Estou no Tá na caminho. página, deixa eu falar, tá na página 70 no último capítulo dele, da página 70. Fala, explica direitinho Eu também. vou olhar, vou olhar. Eu grifei, por isso que a gente Ó, comentou sobre isso. É muito bom isso. sim. É muito interessante, assim, é muito. Se alguém pensava que a gente ia ler esse livro aqui para falar só de alimentação, nem chegamos ainda nessa parte de alimentação. Está sendo assim bastante informação, mas está sendo muito bom. Então tá bom, amados. Vamos. Então, o próximo capítulo a gente vai falar do sistema de chakras. E aí, acho que vai começar a falar de bastante coisa. Quem sabe a gente vai ter alguma coisa mais prática aí. A gente pode até incluir uma meditação de alinhamento de chakras, depois que a gente falar dos chakras, né? Aquela do, do método Melquisedeque. Pode ir trabalhando de uma forma um pouco mais prática, tá bom? Alguém tem mais algum comentário? Quer colocar alguma coisa? Então tá bom. Gratidão a todos e até. Tem um pessoal que eu vou ver mais tarde aí, no nosso Daqui a pouco. trabalhinho. Então tá bom, amados. Beijos, até semana que vem, 7 horas, quarta-feira. E eu vou colocar os dois hoje no YouTube, eu vou colocar aí o mais rápido. Beijos. Tchau, beijos.